Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 23 do programa Live do Rony. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem qualquer aluno passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Rony e o tema de hoje são os limites do tipo 3. Então bora começar com o que é limite do tipo 3. Eu vou explicar o tipo 3 mais para frente, tá? O que é limites? Galera, eu vou passar uma noção aqui para vocês sobre limites. Isso aqui é bem interessante. O que muita gente erra em limites, o que muito aluno erra, é porque às vezes a resposta do limite é um número, mas você tem que interpretar que está chegando perto daquele número. Não é exatamente aquele número. Essa é a principal ideia do limite, né? Por exemplo, se aparecer algo assim, ó, x tendendo a 5 da função f de x, e vamos supor que a resposta desse limite seja 10. Só que a resposta não é 10. Isso que trava muita gente. Quando a gente trabalha com limite, a gente nunca pensa no valor exato. Esse 5 aqui não é 5. Isso é muito louco, né? Esse 5 não é 5. E esse 10 aqui, ó, também não é 10. Vou anotar aqui com calma. Não é 10. Você tem que pensar em algo muito próximo de 10. Por exemplo, 10,00000 infinitamente próximo de 10, um pouco depois do 10. Ou você pode pensar algo muito próximo de 10, por exemplo, 9,99999, só que um pouco antes do 10. Essa ideia aqui, ó, de quando está um pouquinho depois, a gente coloca um expoente positivo. Isso significa que está à direita, está um pouco depois. E se tiver um pouquinho antes, a gente fala que é à esquerda, expoente negativo. Então, essa é a principal ideia de limites aí que travam os alunos. Quando a gente trabalha com limites, cuidado. Eu estou escrevendo 10, mas você tem que interpretar como algo próximo de 10. Para você passar em cálculo de primeira, essa intuição aqui tem que ficar bem clara. Quais tipos existem? Eu vou passar alguns tipos de limite aqui, tá? Tem o limite quando o x chega perto do infinito. E dentro desse limite, pessoal, sempre tem que ter uma função de x. O que significa isso? Ó, o que significa esse f de x? Pode ser uma função trigonométrica, pode ser um ln, uma função logarítmica, pode ser uma função exponencial, pode ser qualquer função de x. Entendeu? Aí, se tem um limite com trigonometria, você tem que revisar as propriedades de trigonometria e assim por diante. Mas bora continuar. Vou te passar alguns tipos aqui. O x pode tender a infinito. O x também pode tender a menos infinito. Eu já vi acontecer também o x tender um número, que foi o exemplo que a gente colocou lá, né? Por exemplo, o x pode tender a um número positivo, também pode tender a um número negativo, sei lá, por exemplo, menos 2. Então o x ele sempre tende a um número ou a ideia de infinito ou menos infinito. Só que tem mais uma opção, que é o que eu expliquei no início dessa live. A opção de estar à direita ou à esquerda. Então, se aqui eu coloco o expoente positivo, na verdade eu quero chegar perto do 10 à direita. Se eu colocar o expoente negativo, eu quero chegar perto do menos 2 pela esquerda, ou seja, um pouco antes. Então, pode cair qualquer um desses limites aqui na sua prova, e tem duas áreas sobre limites. Na verdade, são 3. A primeira é gráfico. Você tem que saber interpretar limites no gráfico. A segunda é a resolução prática. Tem vários tipos de limite. Normalmente eu gosto de passar, são 9 tipos, tá? Mas existem outros. Esses 9 tipos são os que mais caem na prova. E tem também as aplicações de limite, como assíntotas, continuidade, enfim. Para você passar em cálculo de primeira, vai acostumando aí com os tipos de limites, porque isso vai cair com muita frequência. Não só em cálculo, mas nas outras matérias do seu curso, como cálculo 2, estatística, física, química,
microeconomia, enfim. Nessa live, nós vamos ajudar uma aluna chamada Hannah Santana. Na verdade, ela não é uma aluna minha, não, tá? Ela é uma aluna do curso de Engenharia de Alimentos. Ela estuda lá na UFS, em Sergipe. E ela me passou uma prova antiga, a primeira avaliação que ela teve lá. E eu selecionei aqui a questão 1 para a gente fazer. E olha como é que aparece na prova, gente. Olha que loucura. Aparecem uns limites bem complexos. Olha só, o x está tendendo a 2. Aqui, x tendendo a 0 e a função que está lá dentro é um arco cosseno. X tendendo a infinito, função modular, função trigonométrica. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você for estudar. Porque se você for misturar todos os tipos, você não fixa a matéria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma dessas questões, que é essa aqui que eu selecionei em amarelo, e vou ensinar como é que faz, e vou escrever mais alguns exemplos desse mesmo tipo, porque aí você fixa a matéria e quando cair algo parecido você vai conseguir fazer. Sacou? Agora, uma dica de estudo para vocês. Não mistura os tipos na hora que você estiver estudando. Tenta focar, tenta fazer o exercício em lotes. Faz os mais fáceis, depois vai para os mais difíceis e não muda os tipos. Tá? Por exemplo, não faz o menor sentido você estar lá estudando, você aprende a fazer esse limite aqui com raiz, aí do nada você faz um limite de arco, cosseno com tangente. Entendeu? Aí a gente não aprende assim. Você tem que fazer exercícios repetitivos que seguem o mesmo padrão de resolução. Tá? É assim que você vai estudar mais rápido e vai conseguir passar em cálculo de primeira. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Já recebi muito essa mensagem aqui, ó. Eu estudei no EAD e não aprendi quase nada. Olha, tem dois tipos de aluno, tá? Que eu já vi acontecer isso. Muito aluno fez o cálculo 1 e o cálculo 2 no EAD, aí a pandemia acabou e ele vai ter que fazer aqui o cálculo 3 presencial, sem saber quase nada do cálculo 1 e do cálculo 2. Porque no online não tem como fiscalizar a prova. Então o aluno consegue consultar na hora da prova, fazer a prova em grupo. A maioria passa sem ter que estudar, sem realmente ter que saber a matéria toda. Então tem um grande problema aí, porque agora que a pandemia acabou, as aulas voltaram a ser presenciais. Então uma prova presencial de cálculo, galera, é muito louco. Vocês viram essa questão aqui? Olha só. Eles misturam todos os tipos, você tem um tempo para entregar a prova, não pode consultar, e tem aquela pressão, né, do professor te vigiando, o seu aluno desesperado do lado, você tem que ter muita tranquilidade, porque às vezes o aluno estuda, sabe tudo, mas fica nervoso na hora da prova. Tem várias técnicas para te ajudar com isso, tá? Mas existe um segundo tipo aqui, ó, é aquele aluno que fez o ensino médio no EAD. O aluno fez o ensino médio no EAD, bem mais ou menos, não está sabendo a matéria. E o que a gente aprende no ensino médio? Função de primeiro, segundo grau, exponencial, logaritmo, modular, trigonometria. A gente aprende muitas funções lá no ensino médio. Aí você já chega na faculdade, qual é a primeira matéria que você tem? Cálculo 1. Galera, cálculo 1 é a continuação da matéria de funções. Então, se você não sabe muito bem as funções, deixa eu te contar um negócio aqui. Faculdade é diferente do colégio. O professor não vai ficar revisando tudo, não. Porque tem muita coisa para passar, e se ele revisar tudo, não dá tempo dele passar a matéria que está programada para ele passar. Então, assim, esses dois cenários aqui são bem complicados. Mas eu vou ajudar vocês, tá? Eu vim nesse mundo aqui para ajudar os alunos a passar em cálculo de primeira. Por isso que eu estou fazendo várias lives. Então, ó, qualquer dúvida que vocês tiverem, põe aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá bom? Quais são os pré-requisitos para você acompanhar a aula de hoje? Eu não vou fazer como a maioria das aulas de faculdade e assumir que você já sabe o básico. Eu não vou assumir nada aqui, tá? Eu não vou pular passos, porque o meu objetivo aqui não é passar a matéria porque me mandaram passar, não tem um tempo, sabe, estipulado. Meu objetivo é fazer você entender, sem pressa, sem nada. Então, não vai ser aquela aula de faculdade que ninguém consegue entender, tá? Eu vou
eu vou ir com muita calma aqui, porque eu faço questão de cada um que está me assistindo aí entender a matéria. Mesmo que você tenha dificuldade em matemática, mesmo que você já tenha reprovado em cálculo, mesmo que você nem tenha começado o cálculo ainda, tá bom? Me acompanha aqui com calma e qualquer dúvida, põe aqui nos comentários, tá bom? Me fala aí se você está curtindo, se teve alguma dúvida. Enfim, bora começar aqui, ó. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante. É um produto notável famoso, tá? Olha só. Se você pegar A mais B e multiplicar por A menos B, o jeito mais óbvio, né, mais fácil de fazer isso aqui que a gente aprende lá, sei lá, não sei se é no ensino médio, acho que é no ensino médio que a gente aprende isso aqui. A propriedade distributiva, né? Você multiplica A com A, depois o A com B. Aí você multiplica B com A, depois o B com B. Então vamos fazer isso? A vezes A ao quadrado. A com B fica A vezes B, com sinal negativo. Agora, B com A, BA. B com B, aí agora é B ao quadrado, né? Porque quando você pega B vezes B, é a mesma coisa que escrever B ao quadrado. Potenciação. Então, mais não, menos, né? Menos B ao quadrado. Por que menos, galera? Sempre que você faz mais vezes menos dá menos. E se você pegar menos vezes mais, é sempre menos também. Então, se você multiplicar sinais opostos, sinais diferentes, dá menos. Agora, se você multiplicar sinais iguais, aí a resposta vai ser sempre mais. Tá vendo? São vários detalhezinhos que o professor de faculdade assume que você já sabe. E eu sei, né? Eu tenho muita experiência com alunos aí, porque eu já ajudei mais de 300 alunos a passar em cálculo. E essas coisinhas aqui, ó, é que trava. Essas coisas, esses detalhes. Ah, nós somos mais com menos, aí você põe mais. Pronto. Já era, errou a questão toda. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte básica, tá? Eu vou sempre revisar aqui, sempre que possível. Porque eu já vi muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque esqueceu alguma matéria básica do ensino médio ou do ensino fundamental. Olha só, esse termo aqui, ó, menos AB mais BA, a gente pode cortar. Por quê? A vezes B é a mesma coisa de B vezes A. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Por exemplo, se você pegar 3 vezes 4, é a mesma coisa de 4 vezes 3. Então, vou até reescrever isso aqui. Olha que legal essa ferramenta. Eu consigo duplicar a linha de cima, a gente ganha muito tempo de aula, né? Por isso que eu adoro fazer aula online. A aula rende muito mais. E olha o que acontece. Menos AB mais AB vai dar zero. Então sobra A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, sempre que aparecer A mais B com A menos B, a gente pode escrever A ao quadrado menos B ao quadrado. Em vez de você passar por todo esse procedimento aqui toda hora, você já pode ir direto. Agora, a grande sacada está aqui. Presta atenção. O contrário também é válido. Se você tiver A2 menos B2, você também pode escrever como A mais B e A menos B. A ida e a volta são muito utilizadas no cálculo, tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber fazer a ida e a volta. A gente usa isso em limites, derivadas, integrais, toda hora aparecem esses produtos notáveis. Eu reservei aqui 5 questões, tá? De limite do tipo 3. Por que ela é o tipo 3? Qual é a principal característica do tipo 3? Presta atenção. Para você passar em cálculo de primeira, é muito importante você criar tipos. Limite é difícil, beleza. Separa, esse é o tipo 1, esse é o tipo 2, esse é o tipo 3. Aí você pega o tipo 3 e separa ele mais. Dentro do tipo 3 tem o caso 1, caso 2, caso 3. Quanto mais você vai dividindo, mais fica fácil. Então, o que eu chamo de tipo 3? Quando você substitui o x pela tendência do x, vai dar 0 sobre 0. Essa é a principal característica do tipo 3. Então, olha só. Se você substituir o x por 1, nesse caso,
Olha aí, vai dar 1 menos 1, que é 0. Raiz de 1 mais 3 é raiz de 4, que dá 2. 2 menos 2 dá 0. Então, essa é a principal característica do tipo 3. São limites que dão 0 sobre 0. E dentro do tipo 3 tem vários tipos. Só que aqui a gente vai focar em um deles. Senão, eu passo muita informação e ninguém entende nada. Esse tipo aqui é quando aparece raiz mais um número. Tem uma técnica bem interessante para resolver esse tipo de limite. E eu selecionei alguns exercícios aqui com o mesmo padrão de resolução para vocês conseguirem acompanhar essa aula, tá? Então vem comigo, olha só. Nesse tipo de exercício, galera, aí a gente vai pegar o que está dentro do limite e separar. Fica mais organizado, você não precisa ficar escrevendo o limite toda hora. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar o que está aqui dentro e vou tentar escrever de outra forma. Galera, quando você pega a raiz de x e eleva ao quadrado, todo mundo entende que isso aqui vai dar x? Sim, porque potenciação é o contrário da radiciação. Sempre que você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, você corta a raiz. Tá? Essa é uma intuição que a gente vai usar aqui. Porque tá vendo essa raiz aqui embaixo? Eu quero tirar essa raiz aí embaixo. Esse é o meu objetivo. Então o que eu vou fazer? Olha aqui. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Por que pelo mesmo valor? Porque se você divide e multiplica pelo mesmo valor, é a mesma coisa de multiplicar por 1, né? Sacou? Se você multiplica por 10 e divide por 10, você não está mudando o valor. Por exemplo, se você pega, sei lá, 23, aí multiplica por 10 e divide por 10, continua sendo 23. Então, a única regra para você escrever de outra forma, né, é você não pode mudar a função que está ali. Então, essa técnica é muito comum. Você multiplica e divide ao mesmo tempo. Mas por que eu estou multiplicando e dividindo por esse termo aqui? Pensa comigo, olha só. A raiz é como se fosse o nosso A. E o 2 é como se fosse o B. Aí, como a gente tem A menos B, eu escrevi aqui o A mais B. Entendeu? Eu tenho A menos B embaixo, estou multiplicando por A mais B. Por que isso acontece? Aquele produto notável que eu acabei de explicar lá nos pré-requisitos. Porque quando você pega A menos B vezes A mais B, você pode pegar o A ao quadrado menos o B ao quadrado. Entendeu? Então, essa é uma manipulação clássica dentro dos limites. Sempre que aparecer esse tipo de exercício aqui, você vai cortar essa raiz com aquela lógica, né, do A mais B, A menos B, vai virar quadrado do A menos o quadrado do B. E por que a gente faz isso? Porque quando você eleva a raiz ao quadrado, a raiz corta. Entendeu? Esse é o objetivo aqui. E o numerador? Olha o que acontece no numerador. O numerador não muda nada. O numerador continua sendo x menos 1. E aqui, olha, raiz mais 2, ela se repetiu. Então, a raiz de baixo vai sumir. Só que em cima fica uma coisa complicada. Tá? Nosso objetivo era tirar a raiz de baixo. E vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Olha só. Como está elevado a 2, eu posso cortar a raiz com 2. Né? Já expliquei por quê. Vai sobrar, então, só o x mais 3 que eu coloquei aqui. Então, 2 ao quadrado é 4, vai ficar x mais 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. Galera, olha a mágica. X menos 1 em cima, corta com x menos 1 embaixo. Então, pensa comigo. O exercício estava dando 0 sobre 0. Por que estava dando 0 sobre 0? Porque tinha x menos 1 em cima e x menos 1 embaixo. E se você substitui por 1, 0 em cima e 0 embaixo. Esse é o padrão do tipo 3, que é o tipo de limite do caso 0 sobre 0. Você sempre vai tentar manipular para cortar o termo que está zerando. Sacou? Aí tem várias formas de fazer isso. Nessa aula a gente está focando em como a gente tira, em como a gente manipula a raiz. Aí, vamos lá. Eu vou cortar esse com esse. Vai sobrar simplesmente a raiz de x mais 3 mais 2. O que eu fiz aqui? Eu escrevi esse termo que estava dentro do limite e eu consegui reescrever ele de uma outra forma. A grande vantagem, galera, para você passar em cálculo de primeira,
tem que acostumar com produtos notáveis, com raiz, porque isso aqui é muito comum. Eu diria que 90% de chance de cair um exercício desse estilo aqui, com essa raiz, do jeito que eu estou mostrando na sua prova. Porque isso aqui é clássico, tá? É muito, muito comum. Então, olha só. Eu tinha o limite desse termo aqui em verde. Só que agora, onde tinha esse termo verde, eu vou substituir por raiz de x mais 3 mais 2. Entendeu? Eu peguei o que está lá dentro e transformei em algo mais simples. Aí agora, tenta resolver. Substitui o x por 1. Olha lá, fica 1 mais 3, que é 4. Raiz de 4 dá 2. 2 mais 2 é 4. Tá vendo? Quando a gente cortou o 0 sobre 0, a gente caiu um exercício num limite simples. Esse limite aqui, quando você substitui e dá um número, é o que eu chamo de tipo 1. É o limite mais fácil que tem. Você substitui e dá um número. Então, o nosso objetivo aqui no tipo 3 é mexer no que está dentro do limite para transformar o limite no tipo 1, porque aí fica bem fácil de resolver. Entendeu? Galera, para você passar em cálculo de primeira, pega essa dica aí. Tenta sempre separar os exercícios em tipos, tá? O foco da aula de hoje vai ser o limite do tipo 3. Questão número 2. Olha só. É muito parecida. A gente tem uma raiz em cima e a gente vai tentar tirar essa raiz. Primeira coisa que você faz é verificar se vai cair no tipo 3. Qual é a característica do tipo 3, pessoal? Tem que dar 0 sobre 0, né? Aonde tem x, eu vou escrever 0. Então, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 0. Isso aqui, galera, é 0 sobre 0. Então, é o tipo 3. A gente tem que tentar manipular. E como que a gente vai manipular? Usando aquela mesma lógica. Eu quero tirar essa raiz. Sempre que aparecer raiz nesse estilo aqui, ó, uma raiz mais uma raiz, ou então uma raiz com um número, a gente usa a mesma estratégia. Você vai repetir. Deixa eu usar essas cores aqui. Ó. Esse aqui seria o A, eu estou marcando em preto é o A, e a raiz de 2 seria o B. Perceba que eu estou fazendo A menos B, A mais B. Então a gente pode escrever como A ao quadrado menos B ao quadrado. Quem não entendeu isso aqui, volta lá nos pré-requisitos, tá? Que eu expliquei isso com mais calma. Então, a gente vai escrever raiz do primeiro ao quadrado menos raiz do segundo ao quadrado. Quando a gente eleva a raiz ao quadrado, a raiz some. Então, aqui em cima vai sobrar x mais 2, tá aqui, e raiz de 2 ao quadrado é simplesmente 2. E em cima a gente tira a raiz. Agora, embaixo fica uma coisa meio estranha mesmo. Parece que a gente está errando, mas é isso mesmo. A gente escreve o x e multiplica por todo esse termo aqui. Aqui que muita gente erra, presta atenção. Para você passar em cálculo de primeira, cuidado com os parênteses. O x está multiplicando todo mundo que está aqui. Se você não põe o parêntese, pessoal, se você exclui esse parêntese aqui, o x vai ficar multiplicando só a primeira raiz. E isso está errado. Tá? Se você não pôr o parêntese, você vai zerar a questão. Então, cuidado com esses detalhes. Beleza. Agora, olha a mágica. 2 menos 2 dá 0. Então, vai sobrar x em cima, x embaixo. Corta. E perceba que esse termo aqui, olha, é o que estava dando 0 sobre 0. Então, a gente cortou o que estava dando 0 sobre 0. Sobrou esse termo aqui. Galera, a gente pegou o que estava dentro do limite e reescreveu isso como uma função mais fácil, em algo mais simples de resolver. Aí, olha só. Em vez de fazer o limite disso aqui, que está dando 0 sobre 0, vamos fazer o limite do que a gente acabou de calcular, que vai dar um resultado bem mais tranquilo. Não vai dar 0 sobre 0. Porque o que estava dando 0 sobre 0, a gente conseguiu cortar. Essa é a principal característica do tipo 3. Ok? Então vamos lá. O limite, quando a gente tende a 0, dessa função. Aonde tem x, você coloca 0. Então embaixo fica raiz de 2 com raiz de 2. Raiz de 2 mais raiz de 2 é 2 vezes raiz de 2, né, gente? É tipo uma maçã mais uma maçã, 2 maçãs. Né? Você nem precisa saber o que é radiciação para fazer essa conta. Enfim, a resposta é essa. O que muita gente erra também, muito aluno erra, e não passa em cálculo por causa desse detalhe. Olha só.
Muita gente coloca assim, 0 sobre 0 é indeterminado. Aí vai para a próxima questão. Gente, indeterminado não é a resposta. Tá? Esse limite realmente é indeterminado. Mas não significa que não tenha resposta, não significa que o limite não exista. É indeterminado, mas tem como fazer. Então, cuidado com esse detalhe. Se você escrever lá, é indeterminado, o professor vai te dar 0. Tá? É diferente de não existir. Não existir pode ser considerado uma resposta, mas indeterminado não. Beleza. Agora, galera, vamos fazer a questão que a Hannah mandou para mim. Ó, é uma questão bem parecida, tá vendo? Tem raiz, eu tenho -4. Então, bora fazer essa questão, porque agora vocês vão conseguir entender com calma. Olha só. Olha como o padrão do exercício parece que a gente está fazendo o mesmo exercício, só que é um exercício diferente, mas parece que a gente está fazendo o mesmo. Porque eu selecionei exercícios semelhantes. É o seguinte. Eu tenho raiz -4. Aí você vai colocar raiz mais 4. Mais 4. Entendeu? Em cima e embaixo. Por quê? Eu quero tirar essa raiz daqui. Acompanha a cor. Raiz. O 4 eu vou colocar em verde. Então, finge que o que está em amarelo, o que é o amarelo, seria o A. E o que está em verde é o B. E a gente já sabe, né, que quando você tem A menos B, A mais B, isso é A ao quadrado menos B ao quadrado. É um produto notável. E vocês perceberam que com esse caderno digital aqui, a aula rende muito mais. Eu consigo usar várias cores, eu consigo duplicar. Então, nossa, a aula online, com essa tecnologia, ela rende o dobro da aula presencial. A gente não pode nem comparar. Se eu fosse explicar tudo que eu expliquei aqui numa aula presencial, ia demorar o dobro. Aí tem que escrever no quadro, tem que explicar de novo, apagar, copiar a linha de cima. Aqui eu posso escrever até em cima de um PDF. Enfim, é só vantagem. Tá? Eu sei que provavelmente você está traumatizado com aulas no EAD de outros professores, mas a minha aula online ela rende demais. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Então vamos lá. Em cima, galera, vai ficar quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Em vez de escrever tudo de novo, eu simplesmente apago e copio. A gente ganha tempo demais fazendo isso. E embaixo vai ficar x menos 2, que multiplica a raiz. Pronto. É isso. Lembra de colocar parênteses, tá? Muito aluno esquece do parênteses e acaba indo mal na prova. Não passa em cálculo só por causa de um detalhe simples desse. Então vamos lá. Como está elevado ao quadrado, essa raiz vai subir. Vai sobrar apenas x mais 4 lá dentro. E 4 ao quadrado vai dar 16. Quanto é 14 menos 16? 14 menos 16 vai dar menos 2. Então, em cima, eu tenho menos 2. Aí, olha a mágica. Olha a mágica. Tá vendo? É o mesmo padrão de exercício, galera. X menos 2 com x menos 2, eu vou cortar e vai sobrar apenas essa raiz aqui embaixo. E por que eu estou cortando, galera? Vocês têm que entender o padrão de resolução. Esse negócio estava dando 0 sobre 0. Por que está dando 0 sobre 0? Olha só, substitui. 2 mais 14, 16. Raiz de 16, 4. 4 menos 4, 0. E embaixo é 2 menos 2. Por que isso está dando 0 sobre 0? Porque se você escrever de uma outra forma, a gente tem x menos 2 em cima e x menos 2 embaixo. E agora que a gente cortou o que estava dando 0 sobre 0, não vai dar 0 sobre 0 mais. Entendeu? Então é um padrão de resolução. Agora a gente tem tudo para resolver o limite. O limite, quando o x tende a 2, dessa função aqui. É só substituir agora o x por 2. Então vai ficar 2 mais 14, 16. Raiz de 16 é 4, mais 4 em cima mantém 1. Então a resposta é 1/8. Olha aí, eu fiz a questão da Hannah, só que antes eu passei exercícios semelhantes. E presta atenção, galera. Se você pegar para estudar, por exemplo, usando essa prova, olha só. Se você pega esse exercício para fazer e depois pula para esse, você não consegue ver o padrão nas coisas. E se você ficar estudando assim, você não vai passar em cálculo de primeira.
muito cuidado com a técnica que você usa para estudar. Sempre tenta separar em tipos. Ó, no final, eu vou fazer um resuminho aqui e no final eu quero falar um detalhe extremamente importante. Então não sai dessa aula ainda não, tá? Gente, essa live 23 foi muito legal. A gente aprendeu coisa demais. Ó, vamos fazer uma revisão? A gente viu o que é limite. Tem limite à direita, tem limite à esquerda. Você não pode confundir. O limite está dando 5, mas na verdade não é 5. É algo próximo de 5 depois ou próximo de 5 antes. Essa intuição vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Quais tipos existem? Tem vários tipos de limites. Tem limite quando o x tende a infinito, menos infinito, quando o x tende a um número positivo, um número negativo, limite à direita, limite à esquerda. Tem vários tipos de limites. E tem também limite trigonométrico. Enfim, aqui eu coloquei um tipo de classificação, só que tem vários, né? E a gente ajudou aqui a Hannah, que faz engenharia de alimentos, a gente resolveu uma das questões que ela mandou para mim, que caiu na prova dela. Passei algumas dicas de estudo aqui também, para vocês renderem mais, né? Muito aluno aí que está no EAD e está com dificuldade em passar em cálculo agora, porque teve uma base fraca lá no ensino à distância. E eu passei um pré-requisito importante, que é a diferença de 2 quadrados. Você vai estudar isso o seu curso inteiro. E ainda peguei 3 exercícios aqui, todos do tipo 3, para vocês verem o poder desse método, galera. Cálculo pode ser difícil, tem um índice de reprovação alto, mas se você usar o método certo, essa matéria não é tão difícil assim, tá? E é possível passar em cálculo de primeira, é só você aplicar o método correto. Galera, muito obrigado por me acompanhar até aqui. E presta atenção, olha só, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu escrevi de novo aqui os outros limites que caíram na prova da RAM. Olha só, esses limites aqui, galera, vocês não conseguem resolver só assistindo a essa live. Porque esses limites têm um outro tipo de resolução, completamente diferente. E eu não gosto de passar tudo ao mesmo tempo, senão vira uma aula de faculdade e ninguém entende nada. Então, seguinte, escreve aqui nos comentários se você quer que eu faça algum desses outros limites aqui, ou então qualquer outra questão que você tem aí que está te travando, tá? Põe aqui nos comentários se você teve alguma dúvida. Olha só, pode aparecer limite de trigonométrico, limite de arco seno, de módulo, tem ainda derivada, integral, assíntota, continuidade, então tem muita matéria. Essa live aqui, ela foi muito boa, mas ela não é suficiente para você passar em cálculo assistindo só essa live, tá? Muito cuidado com isso. Então, fechou? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E, galera, põe aqui nos comentários, tá? Se você quiser que eu resolva alguma lista, alguma questão, né? Como eu fiz com a Hannah.